Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli do Rico Domingos Concurso, passando para que a gente possa conversar um pouquinho sobre alguns pontos da matéria de direitos humanos que estão no edital da Polícia Rodoviária Federal, edital CESP. Lembrando que se você quiser uma análise global do edital, já há vídeos aqui no nosso canal. O professor Fábio de Informática, a professora Jana já fizeram esses vídeos, a professora Jana inclusive já comentando alguns pontos de direito administrativo. E eu também já gravei um vídeo sobre os principais pontos que nós vamos trabalhar no nosso curso de direito penal, de processo penal e também da legislação extravagante, obviamente no que diz respeito ao conteúdo criminal. Legal? Agora então, vamos elencar aqui uns principais pontos de direitos humanos. O teu edital deixou lá os direitos humanos e cidadania como último tópico no conteúdo programático da matéria, no conhecimento específico então. E lá no ponto 1 ele diz assim, teoria geral dos direitos humanos. E depois ele especifica o que ele quer com isso, né? Conceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação. Então, bora lá. Moçada, é importantíssimo saber o que são os direitos humanos. Conceituar direitos humanos, terminologia, direitos humanos. Portanto, basicamente, desde já, pega essa dica. Direitos humanos nada mais são do que a preocupação jurídica, normativa com as variadas formas de liberdades dos seres humanos. Então, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade religiosa, ou seja, as questões atreladas à autonomia e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição, a dignidade tida como um dos fundamentos da República. Bacana? Então nós vamos trabalhar aqui basicamente conceituando direitos humanos contigo e trabalhando o porquê dessa terminologia direitos humanos. Portanto, direitos humanos, preocupação jurídica, preocupação normativa, questões jurídicas atreladas à dignidade dos seres humanos, obviamente as formas de liberdades. Depois, a afirmação histórica dos direitos humanos. Aliás, tem alguns livros até com esse nome, né? Afirmação histórica dos direitos humanos. O professor Fábio Conder Comparato tem um livro, inclusive, com esse título. Afirmação histórica dos direitos humanos, quando nós vamos, então, trabalhar as características dos direitos humanos, e nós vamos entender que uma das principais características deles, justamente, é a questão da afirmação histórica. Portanto, a ideia de que nós tivemos várias revoluções, vários processos sociais que acabaram culminando na criação e no reconhecimento de alguns direitos. Por isso, nós vamos ver aqui os direitos humanos através das suas dimensões. Tá? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, hoje fala-se em quarta, quinta, sexta dimensões. Legal? Primeira, segunda e terceira dimensões, as questões clássicas, né, dos direitos humanos, atrelados, por exemplo, ao tripé liberdade, igualdade, fraternidade. Entender o que é essa liberdade, entender o que é essa igualdade e essa fraternidade. Então presta atenção, moçada, entender direitos humanos, estudar direitos humanos, também é estudar um pouquinho de história, porque é por meio da compreensão da evolução histórica da sociedade, sobretudo ocidental, que a gente vai entendendo como é que esses direitos foram aparecendo. Então, sempre vamos tentar buscar, né, marco histórico e marco jurídico dos direitos humanos. Marco histórico e marco jurídico. Legal? Então veja lá, né? Marco histórico, Revolução Francesa. Marco jurídico, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bacana? Olha só para você ter um exemplo de como as coisas funcionam dentro do estudo de direitos humanos. Bacana? Depois, o teu edital fala em direitos humanos e responsabilidade do Estado. Ou seja, né, qual é a responsabilidade, quais são as funções que o Estado tem na implementação dos direitos humanos. Vamos trabalhar aqui também. Direitos humanos na Constituição Federal. Bom, basicamente, os direitos humanos, eles influenciaram quase que a construção inteira da Constituição, né? E se você quer dois artigos que são os mais importantes dentro desse contexto, artigo 5º e artigo 6º, tá? Basicamente, no artigo 5º, os direitos do indivíduo, no artigo 6º nós temos os direitos sociais. Bacana? Então, vamos trabalhar isso aqui também. Política Nacional de Direitos Humanos, ou seja, o que o Estado implementa, o que o Estado tem normatizado no que diz respeito a políticas públicas para a satisfação de direitos humanos, vamos trabalhar isso aqui. Depois, a Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Por quê? Moçada, preste atenção. Há um procedimento no que diz respeito à incorporação de tratados, de regras, de normas de direito internacional que versam sobre direitos humanos no direito brasileiro. Então não basta, por exemplo, que o presidente da República ou alguém enviado por ele vá até uma convenção, vá até o local onde se está discutindo direitos humanos e o Brasil se comprometa com essa questão e que por si só isso já vai produzir efeito aqui dentro. Não. Portanto, nós precisamos saber qual é o procedimento para a incorporação dentro do Brasil, dentro da realidade jurídica brasileira, como se dá esse procedimento, como é esse procedimento,
para que essas normas de direito internacional que visam direitos humanos possam também ter eficácia aqui dentro. Bacana? Então o edital de direitos humanos e cidadania não é um edital muito longo, mas tem alguns pontos aí que são bem importantes e nós vamos analisar todos eles. Legalzinho? Então tá, tô te esperando para que a gente possa começar o nosso estudo e para que a gente possa ter sucesso nessa prova. Legal? Conta comigo, conta com o pessoal do Rico Domingues, a gente está aqui no Precisar. Um abraço, tchau!